Convido a todos para uma oração, com o nosso coração leve, deixando as nossas preocupações ali fora, pelo momento, pedindo a Divino Mestre, nosso amigo, que Ele nos proteja, nos ajuda, nos inclua essa noite, que possamos, aqui juntos, refletir um pouco sobre a doutrina, e agradecendo também a espiritualidade, os mentores da casa, o espírito amigo que aqui se encontra desde cedo, prepara o ambiente. Sabemos que uma casa espírita existe uma proteção muito grande, não só uma casa espírita, todas as casas que trabalham com o Evangelho de Cristo, com a doutrina de Jesus, existe uma proteção. A eles nos agradecemos, levamos nosso pensamento até Deus nosso Pai. Obrigado, que assim seja. Fraternidade. Ano novo sempre sugere um balanço de nossas relações com o tempo. Quantas promessas são cumpridas, quantos planos frustrados. E aqueles que já se deixam registrar no livro divino da responsabilidade perante Deus fazem contas com a própria consciência, renovando votos de serviços, compreensão, devotamento e renúncia. Se desejamos, porém, penetrar no segredo das horas, com a realização de nossas esperanças mais elevadas e com a execução gradual dos nossos projetos, necessitamos de algo que nos modifique à frente dos semelhantes, que nos suavize as atitudes, que nos traga correntes de simpatia, que nos inspire o trabalho incessante e digno e que nos alimente o espírito em mais altos padrões de serviços e confiança. Esse algo, meus irmãos, é a fraternidade profundamente sentida e sinceramente vivida que auxilia nossa alma, incentivando-a no bem, porque sem a fraternidade há sempre gelo e sombra, indiferença e aspereza no santuário do coração. Estamos recebendo na nossa casa mais uma vez nosso irmão de Luiz Miller. Ele é um trabalhador, ele foi, eu acho que, o precursor aqui da casa, né, Jesus Nazaré. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, uma alegria estar de volta a esta casa para participarmos nesta noite das atividades doutrinárias da casa. Agradecemos já o convite e nos colocamos à disposição para futuros convites. Nós nos propomos a conversar um pouco hoje sobre o sermão da montanha. Ocorre que o tempo é curto, é muito pouco tempo, né? Então, nós vamos fazer uma abordagem ou abordarmos alguns pontos do sermão. Só para vocês terem uma ideia, o sermão da montanha, ele tem 111 versículos. Vocês pegando o Novo Testamento, vocês vão encontrar no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Tudo se referindo ao sermão. Vocês vejam que é um trabalho porque nós sabemos que o Evangelho de Jesus, cada palavra dele, cada termo precisa ser muito bem examinado, porque Jesus, pelo pouco tempo que teve, ele teve que usar o poder de síntese. Então, de cada parábola, de cada passagem, está ali intrínseco um conteúdo fantástico. E ocorre uma coisa fantástica também, quando começamos a falar sobre Jesus, quando entramos no clima, né, do Evangelho, as ideias vão aparecendo, inclusive para o público, é para vocês, para todos nós. Nós vamos formando um clima energético, espiritual, e vamos
entendendo coisas que quando a gente faz uma simples leitura não entende. Ontem, então, num seminário, a gente tem mais tempo até para fazer determinadas reflexões. Mas tudo bem, nós vamos ver dentro do tempo que nós temos. Está ótimo, né? Então, o Sermão da Montanha, é preciso que a gente também situe geograficamente, né? Ele ocorreu em Cafarnaum. Onde é que era Cafarnaum? Cafarnaum era na Galileia. Nós vamos verificar que Jesus transitou por 3 regiões principais, lá na Palestina, naquela região toda, sendo do sul para o norte. Se você estiver de costas para o Mediterrâneo, você vai ter o sul à tua direita, à tua frente você vai ter a Judeia. Você vai indo para o norte, você vai chegar na Samaria, é a região intermediária. E mais ainda para o norte, em direção à Síria, você tem a Galileia. Então são 3 regiões que a gente encontra nas narrativas do Evangelho. Ali tem outras localidades, enfim, mas essas são as 3 regiões principais. Onde você tem, por exemplo, Belém, é na Judéia, Nazaré, é na Galileia, né? O Poço de Jacó, é na Samaria. Sabe? Então são regiões que constam, faz parte do contexto do trabalho realizado por Jesus. Mas a Galileia tinha alguma coisa de especial. Inclusive pela própria simplicidade. Havia até ditos o que pode vir de bom da Galileia, pela simplicidade, pelo bucolismo, né, da região. E Jesus, a família, eles eram de Nazaré. Nós sabemos que o nascimento, o aparecimento de Jesus se deu na Judéia, porque Belém é na Judéia. Por que isso aconteceu? Acho que vocês todos devem saber que havia um recenseamento, um censo popular, e à época cada recenseado tinha que fazer esse recenseamento no local de nascimento do homem, do varão. E José era da Judéia. Onde ele então vem, sai da Galileia, não passa por Samaria, porque eles não passavam, eles iam lá pelo Vale de Jordão, para não passar pela Samaria. Até tem um momento que quando Jesus vai conversar, aparece conversando com a mulher samaritana no Poço de Jacó, ocorre uma coisa antes muito interessante, que o evangelista diz assim, e tendo que passar pela Samaria, porque senão ele não passaria, ele desceria lá pelo Jordão, né? E onde então chegaria na Galileia por baixo, para não precisar passar numa cidade contaminada. Os samaritanos eram considerados pecadores, que haviam feito uma espécie de aliança com o politeísmo, que havia também um templo politeísta, ou um templo que aceitava o monoteísmo e o politeísmo. Em função disso, o rigorismo do judaísmo fez com que eles ficassem, de certa forma, estigmatizados. Exatamente por essa razão que Jesus escolhe, na parábola, que depois ele vai contar a parábola do bom samaritano, ele escolhe um samaritano, que podia ser qualquer uma pessoa. Porque tem um bom judeu, tem um bom samaritano, tem um bom galileu. Sempre em toda a comunidade tem alguém que é bom. Mas ele escolheu exatamente em função do preconceito que havia, né? Com os samaritanos. Então, na verdade, esses dados, essas informações histórico-geográficas, de certa forma, nos ajuda a entender algumas passagens, algumas situações, alguns escritos, e tendo que passar pela Samaria. Por que eles tendo que passar? É que se ele não estava previsto, já com certeza Jesus já sabia que ele iria até o Poço de Jacó, os discípulos iriam fazer compra, ele ficaria ali para conversar com aquela mulher que depois vai pregar o Evangelho. Olha só,
na Samaria, nós vamos ver que é essa mulher que vai pregar o Evangelho. Muito bem. Então tem dados assim. Por exemplo, quando começa o sermão, chamado Sermão da Montanha, porque é interessante que não foi a montanha que fez o sermão, quem fez foi Jesus. Né? Então, na verdade, ele fez um discurso e ficou conhecido esse discurso como Sermão da Montanha. Mas ele começa, o sermão começa no Evangelho de Mateus, 5:1, dizendo assim, ó, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. O que isso quer dizer? O que tem de interessante aqui? Parece que não tem nada. Mas esse como se assentasse, Jesus sentou para começar a falar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o judeu não falava de pé. Quem tinha o hábito de falar em pé eram os gregos. Na tribuna grega, o tribuno falava em pé. O judeu, ele se assentava para falar. Veja um detalhezinho. Né? Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e como se assentasse, era um sinal, até os discípulos sabiam, né? Porque eles diziam assim, aproximaram-se os seus discípulos, porque eles perceberam, ele sinalizou que ia começar a falar. Como que ele sinalizou? Se assentando. Como eu, quando vim para cá, vocês sabiam que aqui eu ia começar a falar. Lá ele se assentava, porque quando nós encontramos o verbo assentar no Evangelho, nós poderíamos interpretar como sendo uma espécie de ócio, né? Como sendo um descanso, como sendo alguém que, eu vou sentar, não vou trabalhar mais. E aqui é o contrário. Quando Jesus se assentava, aí que ele começava a falar e pregar o seu Evangelho. Né? Porque esses verbos é importante você observar. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, você tem ali, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ali você tem que olhar o verbo descer, o significado da Jerusalém, o significado de Jericó. O verbo descer, ali você vai interpretar ele como sendo descer vibratoriamente. Padrão mental baixo. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós vamos ver que quando nós estamos, por exemplo, exasperados, né? Quando estamos assim, nervosos, o padrão mental está baixo, você está descendo. O que ocorre conosco quando nós descemos o padrão mental? Pode acontecer como está lá na parábola, sermos assaltados. Por quem? Por entidades que vibram naquela frequência, entidades inferiores. Porque aí, quando você baixa a frequência, você vai participar de uma frequência vibratória de baixa frequência. Então, todas as mentes que estão vibrando naquela frequência, estão comungando com você e você com elas. Então, não é preciso que venha um espírito vir insuflar ideias, que ocorre também. Mas, normalmente, com os nossos momentos de desequilíbrio, de instabilidade emocional, né, nós baixamos o padrão e entramos na faixa que já existe ali. Milhões e milhões de mentes vibrando naquela frequência, vivendo um momento de exasperação exatamente iguais aos nossos. E aí nós entramos naquela multidão mental. E claro que somos alimentados por aquela frequência e alimentamos a própria frequência. Somos mais um. Isso no verbo descer, só no verbo descer, que aconteceu ali que, olha só, o homem descia de Jerusalém para Jericó, o que aconteceu? Ele foi assaltado. Logo depois veio um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, que estava na mesma frequência. Um levita também descia. Porém, olha o verbo que vai estar no samaritano. Porém, vinha um samaritano que viajava. O verbo é outro. E por isso, por ele estar vibrando numa frequência mais alta, ele se sensibilizou pelo homem caído, que os outros passavam de largo.
Porque a frequência estando baixa, a tua sensibilidade também está complicada. Você não sente nada pelo outro, a compaixão não aparece. A compaixão, ela precisa, para que ela apareça, você precisa estar vibrando numa frequência mais alta, com um sentimento mais elevado. Aí você tem compaixão. O que não devemos ter é dó, pena, isso não. Agora, compaixão, porque a compaixão há todo um envolvimento. A pena, a dó, você puxa coisa, puxa pena, você está com pena da pessoa. Mas não faz nada. A compaixão é ativa. Aliás, nessa parábola, desculpe, eu estou entrando, mas naturalmente o assunto veio, né? Nessa parábola, vocês vão ver que no final, Jesus pergunta para aquele homem que perguntou quem é o meu próximo, por isso ele contou a parábola, que o próximo não é o homem caído. O próximo é quem se aproxima, é o dinâmico. Qual dos três você acha que foi o próximo? Jesus muda o conceito de próximo. Ou seja, você pode estar perto da pessoa e não ser o próximo dele. Porque você só vai ser o próximo se você se aproximar, se você se mexer, se você agir. Você se aproxima desse. Você pode estar próximo dele, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. E pode estar em São Paulo, um do lado do outro, aqui na Barra Velha, um do lado do outro, e não ser próximo. Estar perto é diferente de ser próximo. Veja aqui que situação, né? Então, só para a gente ver como o Evangelho precisa ser examinado. Jerusalém já tem a representação de aspectos espirituais. E Jericó está se referindo a aspectos materiais, comerciais. Que Jericó era uma cidade cosmopolita, uma cidade altamente comercial, que tinha de tudo que não tinha em Jerusalém, porque eles desciam para comprar lá. Até porque a topografia de Jerusalém é bem no alto, e Jericó é lá próximo do Vale do Jordão. E Jesus usou essa topografia para poder mostrar a questão da baixa frequência nossa. Então o que aconteceu? Quem desce de Jerusalém para Jericó, moralmente, quer dizer, está trocando as questões espirituais pelas materiais. Deixou a Jerusalém, deixou a sua espiritualidade e foi em busca das materialidades. Vejam que isso não quer dizer que a matéria seja algo contaminado, não é isso. Ou contaminoso, não é isso. Que nós precisamos deixar tudo que é material e agora só vamos pensar no espírito. Não. Jamais devemos pensar desse jeito, porque nós somos espíritos 24 horas por dia. Estamos no corpo. Cada atitude nossa, de cada um de nós, quem toma aquela atitude é o espírito. Quem está trabalhando fisicamente para ganhar o pão nosso de cada dia é o espírito, através do corpo, mas é o espírito. Então ele precisa, porque nós somos assalariados, então precisamos trabalhar para poder colocar o pão na nossa mesa. Muito bem. Esse é um trabalho digno, necessário, mas quem está ali, dirigindo aquele corpo, é o Espírito. Muito bem. Então o que nós precisamos é separar o trabalho em si, que é para conseguir o pão nosso de cada dia, do relacionamento que existe nesse trabalho, que ali é o Espírito que vai se relacionar. Eu gosto muito assim, de falar do pedreiro. Né? O pedreiro está construindo um prédio. Ele está sozinho. O pedreiro é um detalhe. Ele está com uma equipe. Ali tem engenheiros, tem serventes, tem mais pedreiros e vai embora. Normalmente tem 10, 15, 20 pessoas. Olha a oportunidade que ele tem em buscando o pão nosso de cada dia, de se relacionar bem com esses companheiros de trabalho. E esse se relacionar bem passa por compreensão, passa por tolerância, passa por humildade. Que o espírito está crescendo, desenvolvendo sentimentos, desenvolvendo os aspectos intelectivos dele.
trabalhando de pedreiro. Mas tem gente que pensa que é só no centro espírita que eu vou buscar, é só na igreja. Não é 24 horas por dia, onde você estiver. Nós somos espíritos numa experiência humana. Não somos seres humanos numa experiência espírita ou espiritual. Nós somos espíritos, seres espirituais, numa experiência humana. A experiência humana precisa resultar dela aspectos que vão somar à experiência espiritual, à evolução do espírito. Porque o que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver o nosso lado intelectivo, nossa inteligência, mas também o sentimento. Então, os nossos pensamentos, eles vão determinar atitudes, cujas atitudes vão estar sendo mexidas pelo lado emocional. E na emoção, nós sabemos que nós temos dois elementos, um espiritual e um material junto, gerando a emoção. A emoção, ela é material e ela é espiritual. Ela é material porque ela é uma mistura de sensação com sentimento. Se você pôr no quadro ali, emoção mais sentimento, sinal de igual, emoção. Então a emoção é uma mistura de uma coisa material, que é a sensação, sensações são materiais, elas vêm de fora para dentro, e o sentimento é espiritual, é o espírito que tem o sentimento, e vem de dentro para fora. Se misturam os dois e gera a emoção. Se for algo bom, será uma emoção boa. Se o teu pensamento for bom, se o teu sentimento for bom, vai ser uma emoção boa. Mas se você tiver um sentimento, uma memória, por exemplo, você lembrar de alguém que te agrediu, alguém que te fez mal, isso vem pela memória. A memória é fria, a memória não tem, ela é neutra, mas o sentimento, aí se mistura, né? Se mistura aquela ideia que veio, o teu sentimento. É esse sentimento que vai dar a qualidade da tua emoção. E pior ainda, se for um sentimento ruim, né, e nesses casos em geral é uma emoção rancorosa, é uma emoção, enfim, muitas vezes com mágoa, com ódio, nós vamos estar dando a nossa aura. Nós temos uma aura, né? Nós temos um campo áurico. Nós vamos dar a essa aura as qualidades dos nossos sentimentos. Mas o pior de tudo é que nós ficamos dentro dessa aura. Certo? Então vamos dizer aqui, nós estamos aqui dentro. E aqui está circulando as energias que nós geramos, boas ou muito boas. Quem duvidar da existência desse campo, me responda quando você for no shopping que tiver porta magnética, quem é que abre a porta para ti? É esse campo aqui. Você chega na porta do shopping, enfim, onde tiver uma porta magnética, né, que abre sozinha entre aspas, né? Você chega perto, ela vai se abrir. Mas a gente entra naturalmente e nem percebeu que não precisou colocar a mão. Porque o nosso campo chegou primeiro. Esse campo eletromagnético vai ali e abre. Isso é para comprovar que nós temos um campo. E muita gente duvida disso aqui. Isso é bobagem. Isso é coisa que o Espiritismo inventou, não é o Espiritismo. O Espiritismo apenas mostra o lado prático. Então, na verdade, olha só. Então, nesse momento, a porta, ela não quer saber se está com sentimento ruim ou não. Ela não tem sentimento, ela abre a porta para ti. Só que se tu se aproxima de outra pessoa, que também tem um campo, esse campo vai moderar, dependendo da frequência dessa pessoa, atuar aqui de forma negativa nesse caso. Mas pode ser positiva. Se você está com um campo bom, você pode até começar a ajudar nesse outro campo. Ou seja, todos nós temos esse campo eletromagnético. Todos. E as qualidades desse campo passam pelo que você sente.
Quando nós pensamos alguma coisa, o que nós sentimos? Eu gosto muito de lembrar aos irmãos, a mim mesmo e aos irmãos, a questão do noticiário da televisão. O que você sente quando ouve que mais um grupo apareceu de corrupto? Corrupção está ali. O que você sente sobre o corrupto? A corrupção é negativa, mas o corrupto é o nosso irmão. O que nós sentimos sobre ele? Não precisamos e não devemos concordar com a corrupção. Mas não podemos esquecer que o corrupto é um ser humano. É um irmão nosso. Ou então, um sequestrador. Você tem a notícia do sequestro, você fica indignado com o sequestro, mas não pode passar para o sequestrador essa indignação. Porque é isso aqui que acontece. E aqui tem um outro detalhe muito interessante, que é a questão que, considerando que nós estamos dentro desse movimento eletromagnético, essas energias aqui, ó, elas vão banhar as nossas células. E nós temos aproximadamente 70 trilhões de células para serem banhadas. E são banhadas. E nós estamos sempre dentro desse campo. Vivendo dentro das nossas próprias criações. Agora você vê, você sai de casa com ódio de alguém, ou da esposa, ou do esposo, ou de uma outra situação, você está carregando isso contigo. É uma mochila que tu carrega, não precisava ter esse teor. A mochila vai acontecer mesmo, porque esse campo eletromagnético nós sempre temos. Então o que precisamos? Precisamos cuidar com o que pensamos e cuidar com o que sentimos quando pensamos. Se eu lembro, sei lá, de alguém que me fez um mal, lembrar não tem problema. A memória é fria, como eu disse há pouco. Tem gente até que diz assim, eu não consigo perdoar porque não consigo esquecer. Não precisa esquecer. O fato está ali registrado. O que você sente quando lembra que é o problema. E é aí que nós vamos buscar em Jesus os princípios éticos para que nesse momento eu tenha um comportamento, que nós vamos ver que o Sermão da Montanha, ele é quase todo falando de comportamento, como nós devemos nos comportar diante dos agressores, né? Quando alguém te bater numa face, falar no sermão, faz parte do Sermão da Montanha. Quando alguém te bater numa face, mostre a outra face. É um comportamento que não é a face física. Nós sabemos que todos nós, pela nossa evolução, que ainda não é total, ainda não é 100%, nós temos aí o nosso lado sombrio e o nosso lado luminoso. Na verdade, o Espírito é uma centelha divina. O Espírito, nós como Espírito, na essência, somos 100% luz. Por isso, no sermão também ele pediu, brilhe a vossa luz. Mas ainda temos sombra empanando essa luminosidade toda. Muito bem. Então, o que isso tem a ver com a face que Jesus manda mostrar a outra? Quando alguém nos agride, aquela agressão, ela foi feita em função do lado sombra dele. Quando Jesus pede para mostrar a outra face, ou seja, eu também tenho um lado sombra. Nesse momento eu preciso cuidar para mostrar o lado luminoso. E, nesse caso, é a outra face que Jesus está pedindo. E não o rosto em si. Que talvez iria até irritar o agressor. Ah, não, tu bateu aqui, bate aqui de novo. Vai ser até, de certa forma, poderá estar irritando o agressor. Então vejam que a questão do pensamento e a questão dos sentimentos, isso é de uma importância incrível. Porque é o nosso dia a dia, é onde você estiver. Aqui no centro não obedece, os nossos pensamentos aqui são os melhores. Os nossos sentimentos são os melhores. Eu nem sei se aqui a gente desenvolve alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente aprende, a gente treina para desenvolver lá fora. No relacionamento humano, é lá que nós vamos mostrar ou o nosso lado sombra ou o lado luminoso. Então, cuidar com o que pensamos e principalmente o que sentimos quando pensamos.
Então, na verdade, o Sermão da Montanha, ele traz uma série de comportamentos, mas ele também explica leis. São dois pontos fundamentais que nós vamos encontrar no Sermão da Montanha. A explicação das leis e o do comportamento. A grande maioria, a esmagadora maioria dos versículos, desses 111 versículos que Mateus registra, nos capítulos 5, 6 e 7, se refere ao comportamento. Isso quer dizer o quê? Que cada vez que nós estivermos numa situação, seja alegre ou conflitante, se quisermos buscar um comportamento cristão, nos lembremos do Sermão da Montanha. Ali tem uma resposta. Enquanto isso não estiver bem decorado dentro de nós, podemos até andar com ele assim, puxa, nessa situação que Jesus recomenda. Porque, olha só, nós temos Jesus como nosso mestre. Ou seja, nós somos cristãos, somos espíritas cristãos, ou cristãos espíritas, não importa. Isso quer dizer o quê? Que o nosso guia, o nosso modelo, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. Quer dizer o que isso também? Que nós precisamos conhecer esse mestre. Conhecer a silhueta dele? Não. Conhecer os princípios éticos que ele deixou. E se você olhar bem, Jesus não deixou nada de moral. Ele deixou ética. Que através do princípio que você aplica dentro de uma ética cristã, você vai estar no comportamento moral. O teu comportamento vai ser bom. E ali vai estar como o moral, que é o sentimento. Quando se fala em moral, no doutrina espírita, é o sentimento. É no masculino, é o moral, que se refere aos nossos sentimentos. Porque a moral, aí você tem a separadinho, tem a moral conjunto. Não é disso que se fala quando se fala de moral no centro espírita, na doutrina espírita. É o sentimento. Como é que está esse nosso moral? Lembra da questão de você fazer uma palestra motivacional para levantar o moral? Já ouviram isso? É isso. Levantar a nossa frequência vibratória, levantar os nossos sentimentos. Porque na medida em que nós fazemos esse trabalho, nós vamos vibrando em frequências cada vez mais altas. Ou seja, vamos participando das faixas vibratórias, das frequências vibratórias, cada vez mais elevada. Eu posso comparar assim, 10 mil vibrações por segundo, 20 mil vibrações por segundo. Vamos dizer que a melancolia, a tristeza, que são a melancolia e a tristeza é como se fosse as mães da depressão. Então vamos dizer que elas estejam vibrando em 9 mil, 10 mil vibrações por segundo. O que fazer para sair da melancolia, da tristeza e para evitar a depressão? Vibre mais alto, sai daquela faixa, porque naquela você não está sozinho. Como eu disse há pouco, cada faixa de frequência ela é alimentada por milhões de mentes que estão tristes, nesse caso da depressão. Então o que precisa? Esse sentimento, esse moral ser elevado. E os princípios éticos que Jesus nos deixou, é que nos orientam, nos norteiam para esses momentos. Ele fala da ansiedade lá no sermão. Da ansiedade, que é uma coisa que está presente na nossa vida. Ele fala da ansiedade pedindo que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, nem com o que comer, nem o que vestir. Que a cada dia basta o seu mal. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos aprender a viver em compartimentos diários fechados. O dia de ontem não pode ter contato com o dia de hoje, e muito menos o de amanhã. Terminou o dia, fechou o compartimento. E fazermos como Santo Agostinho recomendava, que nós fizéssemos naquele dia, no final do dia, fizéssemos o exame de consciência. Por que Santo Agostinho recomendava, ele fazia, e ele continuou recomendando que fosse feito diário?
Porque depois de uma semana você não lembra mais. No final do dia dá bem para saber com quem eu me relacionei, se alguém tem algo contra mim, se eu tenho algo contra alguém. Veja só. Então são questões que vão nos orientando. O princípio está lá. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas nós parece que não temos confiança em Jesus. Parece. Porque nós estamos sempre preocupados. Como é que vai ser o dia de amanhã? Olhai os lírios do campo, os pássaros, as aves do céu. Ele chegou a dizer que os lírios do campo se vestiam tão bem que nem Salomão, o grande rei, rei Salomão, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual. Mas a gente não quer. Jesus é o nosso modelo e guia, mas a gente duvida. A gente deixa ele de lado. Peraí, mas peraí. Tem que pensar. Ou seja, quando tu começa a pensar com essas dúvidas sobre Jesus, tu sai lá do teu mundo interno, sabe, daquele arcano espiritual lá dentro de você e vem para a periferia, usando a razão, o cortical, o córtex cerebral, o mundo analítico. E esse mundo analítico é desse tamanho. O intuitivo é que é o forte nosso. Eu gosto de colocar números, né? Então o espírito, na minha concepção, olha só, respeito as ideias também. Mas o espírito em nós, agora, nesse momento, em cada um, está encarnado, usando o corpo, usando o campo neural, não mais de 12% da sua totalidade, do seu 100%. Onde estão os outros 88%? No inconsciente. Que ali, naquele núcleo, né? Eu gosto de fazer isso aqui. Aqui você tem a periferia, ou seja, os 12%, 88% aqui dentro. Que é você mesmo. É o teu eu divino. É dali que vem a intuição. Que a intuição, muita gente pensa que é um espírito que vem. Os espíritos nos inspiram. A inspiração é mediúnica. A intuição é anímica, é tua. Nós não aprendemos a usar, a dar valor. Eu mesmo, eu gosto de contar essas experiências, porque eu já vivi fatos bem comuns no nosso dia a dia. Saindo lá do André Luiz, noite de chuva, primeira ideia que veio, não vai por aqui, porque tem enchente. Não é possível. Não é possível nem lá, né? É aqui, ó, é o periférico. A intuição veio aqui. Saí, cheguei no Cachoeiro, o Cachoeirão não passa. Volta, vai lá pelo hospital regional. Mas eu só estou contando essa aí várias vezes. Só que também várias vezes eu segui a intuição e deu certo. Porque a intuição é a primeira ideia. No momento que tu começa a questionar, ela sai daqui e vem para aqui, vem para a razão. E o lado racional, o lado da razão, é comparado com uma ilha. E todo, que é a parte consciente nossa, e todo o inconsciente é como se fosse um oceano. Olha a grandeza. E nós ficamos brigando ali naquela ilhazinha. Esquecendo que Jesus pediu que nós não nos preocupássemos com o dia de amanhã. Ele não quis dizer para não trabalhar. Tem gente que pensa que então eu não preciso trabalhar. Não é isso. Trabalhe sem ansiedade. Trabalhe sem ansiedade. Trabalhe com o teu emocional equilibrado. Lembrando que você está moldando o teu campo com as tuas emoções, com os teus sentimentos, e que as tuas células estão sendo banhadas por essas energias, boas ou menos boas. Se elas forem menos boas, ou seja, se não forem boas, essas energias elas estão atingindo aquela quantidade enorme que eu falei há pouco, 70 aproximadamente trilhões de células. É uma célula separadinha? Não. Por exemplo, se elas atingirem as células hepáticas, você vai ter um problema de fígado.
Mas elas podem atingir as células renais, tem problema renal, rins. Elas podem atingir as células pancreáticas, você pode ter dificuldade no suco pancreático e também dificuldade na produção de insulina do lado hormonal do pâncreas. Olha só. Nós estamos trabalhando aqui a nossa saúde e as nossas doenças. E o pior de tudo é que quando você, com uma doença, você vai buscar o tratamento, os psicólogos, enfim, os terapeutas já sabem que a dificuldade que eles como terapeutas, vão encontrar não é a doença. É o doente da doença. Ou seja, é o que o doente acredita, é como o doente pensa, é como o doente age. E fazer esse doente mudar o seu padrão, que é o grande trabalho dos psicólogos, o grande trabalho dos terapeutas, no centro espírita, dos atendimentos fraternos, né? Fazer com que ele mude o padrão. Porque existe toda uma cultura, se eu tenho dinheiro, eu pago, eu quero que o médico resolva. Gente, isso não acabou, já passou. Hoje, as doenças psicossomáticas estão aí, já aceitas pela medicina. Ainda tem, claro, as pessoas, os médicos que acham que pagando eles podem, mas isto está mudando isso. Porque nós sabemos que nós somos o que acreditamos, o que pensamos, mas principalmente o que sentimos. Isto é crucial. E a receita para toda essa terapia, nós vamos encontrar em Jesus. E como eu disse, o Sermão da Montanha realmente é o núcleo. Alguém chegou a dizer e que se todo o Evangelho desaparecesse e sobrasse o Sermão da Montanha, que o trabalho de Jesus estaria salvo. Então, conhecer o sermão, porque muita gente pensa que os sermões são aquelas bem-aventuranças. Ali é o começo do sermão. Então, só para que a gente possa ter um pouquinho aqui das bem-aventuranças, pelo menos, né? Que no geral eu procurei generalizar, e os discípulos se aproximaram, porque ele se assentou, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que tem que ser examinado aqui? Primeiro, os pobres de espírito. Esses pobres de espírito que passam por humildade, né, passam por toda essa pobreza, mas pobre de orgulho, pobre, sei lá, de vaidade, pobre de arrogância. É essa pobreza que Jesus está enaltecendo, e não a inferioridade do espírito, né? Mas ele diz mais, né? Porque deles é o reino dos céus. Então essa palavra, reino dos céus, precisa ser revisada, porque na verdade nós aprendemos com a teologia, enfim, com as igrejas tradicionais, que os céus, ou o céu, ou os céus, é algo geográfico. Olhamos para cima, meu Deus, a gente ainda faz assim, mesmo nós espíritas. Eu mesmo, muitas vezes, me flagro. Parece que é gostoso fazer isso. Ótimo, não tem. Mas não é porque Deus está lá em cima. Primeiro vamos dizer reino dos céus. O que é o reino dos céus? Então Jesus vai dizer, em certo momento, que o reino dos céus não virá com aparências. Então não é externo. Estão lembrados disso? O reino dos céus não virá com aparências. E ele conclui dizendo: o reino dos céus está dentro de vós. Então vejam, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, essas pessoas, esses espíritos já pobres de ódio, pobres, né, de vaidade, pobres de orgulho,
Eles estão vivendo o quê? A sua intimidade espiritual, eles estão vivendo isso aqui. Não estão aqui fora. Estão vivendo alegrias desconhecidas pelas pessoas, assim como desconheciam as alegrias divinas do segundo filho lá da parábola do filho pródigo. Aquele que não saiu de casa, que continuou trabalhando. Mas quando volta para casa, vê a festa que aquele pai, aquele Deus estava dando para aquele filho que retornou. Ele não conhecia aquelas alegrias, tanto é que ele pergunta para um serviçal: o que é isso? Quando ele pergunta o que é isso, ele alega a ignorância. Não conhecia as alegrias divinas, que ali está sendo situado como se fosse uma festa em função dos costumes judaicos. Mas Jesus está falando para o Espírito. Isso acontece dentro do próprio filho pródigo e dentro do outro também. Então toda aquela situação do filho pródigo ocorria dentro dele. Não é algo geográfico também. Então, mas vamos ficar no segundo filho. Ele desconhecia as alegrias celestes. Ele desconhecia, ele vivia com o Pai, como todos nós vivemos, como diz lá, mas eu sempre estive contigo. Claro, Deus está em toda parte, Deus está dentro de cada um. Não tem como sair de Deus. É como não vibrar nessas faixas que geram essas alegrias celestes e divinas. E ele desconhecia a festa divina. Quando você sai de uma frequência para outra, quando você muda da frequência vibratória, que felicidade tu sente. Isso é um abraço divino que você está recebendo, que nós estamos recebendo. Aquela felicidade de ajudar alguém, aquela felicidade de perdoar, aquela felicidade de mudar o padrão. Isso é um abraço divino. Falta nós identificarmos isso. Nós estamos sendo abraçados a todo instante por Deus, pela vida, porque Deus está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Não tem como nós nos afastarmos de Deus. Não tem como nós temermos isto ou aquilo, porque Deus está no comando e está dentro de cada um. Não só dos seres humanos, mas de todos os princípios inteligentes. Vejam só. Mas, em função do processo periférico, que é o mundo de César, nós ficamos anestesiados. Aí nós vamos ver nos trabalhos de Jesus, por exemplo, ele curando um leproso. O que é curar a lepra, né? Que mensagem está sendo dada quando alguém foi curado da lepra? O leproso é um insensível, porque a lepra tira a sensibilidade. Um recado para nós olharmos como é que está a nossa sensibilidade. Quando ele cura um cego, qual é o problema da nossa visão? As percepções que temos estão baseadas em quê? No apriorismo da vida? Ou já estamos pensando de forma mais divina? Aí a nossa leitura vai ser outra. Aliás, né, tem um momento que ele fala de que os puros de coração, olha só, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é ver Deus? É ver o bem, gente. É só olhar e só ver coisa boa. Mas e as coisas ruins? Não veja. Mas não é possível não ver. Eu estou vendo. Então não divulgue. Que a indulgência lá do livro Céu e Inferno, né, onde Péricles fala da regeneração, que é preciso você se arrepender, é preciso expiar e é preciso reparar. Então quando ele fala da indulgência, depois na 886 também ele vai falar, é exatamente procurar não ver o defeito alheio. Mas não tem como não vê-los, então não divulgue. Viva as alegrias daqui, ó. As alegrias celestes. Porque você é um ser celeste, eu sou um ser celeste, nós somos seres espirituais, divinos, criados por Deus, centelhas divinas. Mas os aspectos culturais foram nos envolvendo ao ponto de nós ficarmos leprosos da alma, perdermos a sensibilidade.
cegos espiritualmente falando. Então esses trabalhos do Cristo, né, quando ele cura o paralítico da piscina, qual é a mensagem para nós? É a paralisia, gente. Nós estamos precisando de que venha Jesus nos tirar da paralisia. Nós estamos ociosos. Nós temos, sei lá, prazer de vir ao centro, ou vimos ao centro que é dia de vir ao centro. Como a gente fazia quando era católico. E a missa era dele da missa. Sabe? A paralisia da alma. Jesus, ele está dando um recado. Né? Quando ele cura os endemoniados, né? Que houve aquele endemoniado de Gerasa ou Gadara, ele libertou. Ele libertou. É a liberdade, é a libertação, a mensagem que está vindo para nós. Em outro momento, também o evangelista relata, né? Em seguindo Jesus, você conquista o entrar e sair. Você entra e sai, você conquista a liberdade. E achareis pastagens. Você tem alimento. Coisa que o filho pródigo percebeu. Que faltava alimento, mas na casa do pai, com o pai, ninguém ficava sem alimento. Porque lá ele começou a ter uma necessidade espiritual, e a necessidade espiritual ninguém pode suprir, só você. Mas na medida que você supre, surge uma outra, e assim você vai fazendo. Então, minha gente, fica o convite para o estudo do Sermão da Montanha. Como eu disse, não dá para a gente fazer muito. Eu tenho aqui anotado em 111 versículos. Isso aqui eu já passei com o PowerPoint. Fica à disposição também de vocês, se vocês quiserem, que a gente faça no sábado à tarde. No mínimo 4 horas a gente precisa. O certo seria um dia inteiro, para poder interagir, para poder cada um participar desse banquete divino. Porque ao ir ao encontro do Cristo, nesse sentido de padrão mental, nós estamos entrando aqui. Ó. Nós não vamos nos preocupar se a figueira secou ou não secou, se ela foi amaldiçoada ou não. São fatos históricos. Mas o significado da palavra da figueira que secou. Qual é a mensagem? Nós vamos ver que Jesus vai, sabendo que não era época de frutos lá na figueira. Ele já sabia. Como é que ele podia esperar frutos? Qual é a mensagem? Dizendo, gente, a figura é sazonal, que vocês não sejam sazonais. A figueira dá frutos vez por outra. Vocês precisam dar frutos cotidianamente. Ou seja, não sigam a sazonalidade da figueira. Sejamos produtivos, como espíritos que somos 24 horas por dia. Então fica o convite, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Leiam, podem ler tudo, mas depois parem, palavra por palavra. Não tenham pressa de entrar nessa ontologia do Sermão da Montanha. E claro que com isso você vai mudando a sua frequência, as intuições vão vindo, as inspirações vão vindo, e você vai ter ilações que você não espera. Puxa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Realmente Jesus falou isso, né? Como bem-aventurados os puros de coração, por muito tempo eu mesmo pensei que ele estava falando do Espírito puro. Não, ele está falando para nós. Como que nós podemos ser puros de coração? Não tendo malícia, só isso. É simples uma vez. A criança não tem malícia. E foi isso que ele pediu, que nós trabalhássemos a malícia. E colhermos essa bem-aventurança, né? Que o Espírito consegue nesses momentos, como eu disse, percebendo o abraço divino, percebendo esse agraciado de Deus, né? Nos envolvendo com energias assim fantásticas, como nós estamos sentindo agora. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz nos acompanhe. Muito obrigado a todos, até breve.